Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Como o próprio nome diz, os estudos que Kardec iria publicar, mas que a sua desencarnação o impediu, mas que depois foi reunido nesta obra. Nós estamos na primeira parte estudando um capítulo chamado Estudo sobre a Natureza de Cristo, né? Primeiro nós estudamos exatamente fontes das provas sobre a natureza do Cristo. Depois, os milagres provam. Será que os milagres provam a natureza do Cristo? Spoiler, não provam, né? E assista se você não sabe. E hoje, mais uma pergunta. Será que as palavras de Jesus provam sua divindade, né? Que Jesus era Deus ou divino? Vamos ver. Dirigindo-se a alguns de seus discípulos que disputavam para saber qual deles era o maior, disse-lhes ele, Jesus, chamando para si junto de si uma criança. Jesus diz: quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, porquanto aquele que for o menor entre todos vós será o maior de todos. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 48. Em Marcos: quem quer que receba em meu nome é uma criancinha como esta, a mim me recebe. E aquele que me recebe, não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Olha, está falando de Deus, né? Do Pai. Jesus lhe disse então, agora em João: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis. Esse português é difícil, né? Porque foi de Deus que saí e foi de sua parte que vim, pois não vim de mim mesmo. Foi ele, Deus, que me enviou. Já em outro trecho de João, Jesus então lhes disse: ainda estou convosco por um pouco de tempo e vou em seguida para aquele que me enviou. E em Lucas: aquele que vos ouve, a mim me ouve. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas, né? O trecho está em Lucas. Então, será que Jesus é Deus ou Jesus veio de Deus, ou vamos entender isso tudo? O dogma da divindade de Jesus se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa e Deus, pois que ele próprio é Deus. É este um artigo de fé. Ora, estas palavras, que Jesus tantas vezes repetiu, aquele que me enviou, não só comprovam uma dualidade de pessoas, mas também, como já o dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas, porquanto aquele que é enviado necessariamente está subordinado ao que envia. Com obedecer, aquele pratica um ato de submissão. Um embaixador, falando do seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me envia. Mas quem vem é o soberano em pessoa. Falará em seu próprio nome e não dirá: aquele que me enviou, visto que ele não pode enviar-se a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos: não vim de mim mesmo, foi ele quem me enviou. Bom, eu acho que eu dei spoiler muitos episódios antes, né? Que eu estou dizendo que Jesus não é Deus. Bom, Jesus também não é Salvador. Agora, vocês vão me tacar pedra. Jesus não é salvador de ninguém. Jesus não é responsável pela vida de ninguém. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria vida, pelas nossas atitudes. Que a gente se mire no nosso irmão mais velho, Jesus, e de tudo aquilo que ele disse, o atalho precioso que ele deixou nos seus ensinamentos, para que a gente possa chegar onde ele chegou mais rapidamente. Entende? Mas ele não lavou ninguém com seu sangue. Ele não morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz porque ele incomodou o sistema político e religioso da época e mataram ele, como fazem até hoje tantos e tantos, tá? E Jesus, evidentemente, não é Deus. Nós estamos falando da divindade de Jesus, se ele é Deus. Então, nós não temos nenhuma prova concreta de que Jesus diz que é Deus. Os milagres não provam que Jesus é Deus. E muito menos as suas palavras. Suas palavras dizem ao contrário. Como a gente acabou de ver aqui, dizem ao contrário. Porque ele fala sempre no Pai, aquele que me enviou. Se ele era Deus, ele ia falar eu. Não ia falar o Pai. Não ia falar, vou voltar para aquele que me enviou. Mas se ele é Deus, ele mesmo enviou a ele? Entende que dá um nó na cabeça? E aí que me deixa muito doido, assim,
que isso foi determinado numa reunião do Papa, que era imperador, e um bando de poderoso que determinou isso e ninguém questiona. Oxe! Vamos sair da preguiça mental? Vamos questionar, né? Para sair desse domínio, desse controle bobo? Vamos lá. Mas vai continuar aqui, ó. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam absolutamente a igualdade, nem, ainda menos, a identidade. Em todos os tempos, o insulto a um embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus, como este é de Deus. Quando ele lhes diz, aquele que vos ouve, a mim me ouve, certamente não queria dizer que seus apóstolos e ele fossem uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e de subordinação de Jesus com relação a Deus, ressaltam, ademais, sem equívoco possível, das seguintes passagens. Olha lá, em Lucas, foste vós que permaneceste sempre firmes comigo nas minhas tentações. Eis porque vos preparo o reino, como meu Pai me preparou, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino e que estejais sentados em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu Pai. Então ele não é Deus, ele está evidenciando isso. Isso está na Bíblia. Na Bíblia que as próprias religiões dizem que ele é Deus. Oi? Isso é burrice ou má fé? Ou os dois? Sei lá. De mim digo o que vi junto de meu Pai. Meu Pai, meu Pai. E vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. Está em João. Já em Marcos. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu. E dessa nuvem saiu uma voz que fez se ouvissem essas palavras. Este é meu filho bem-amado, escutai-o. É o momento da transfiguração. Em Mateus. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará no trono de sua glória, e achando-se reunidas todas as nações, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Eu não gosto dessa história de bode e de ovelha, está estranho, mas enfim. Falou do Pai. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me renunciar diante dos homens, também eu mesmo renunciarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele não está falando de uma maneira egoísta, né? Jesus está dizendo assim, olha, aquele que me ignorar, né, as palavras de amor, claro que Deus não vai dar muita bola para isso. É isso que ele quis dizer, mas ele está dizendo do Pai. Né? Aquele que não me reconhecer também não será reconhecido pelo Pai. Ou seja, aquele que não prestar atenção e agir com amor, também não terá amor de volta, não subirá, né? Não evoluirá. Mas ele falava de um jeito que as pessoas entendiam naquela época. Estava em... Eu vos declaro que aquele que me confessar e me reconhecer perante os homens, o Filho do Homem, também o reconhecerá perante os anjos de Deus. Mas se algum me repudiar perante os homens, eu também repudiarei os anjos de Deus. Também Lucas, pois se alguém se envergonhar de mim, diz minhas palavras, desse também se envergonhará o Filho do Homem, quando estiver na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Nestas duas últimas passagens parece mesmo que Jesus coloca acima de si os santos anjos componentes do tribunal celeste, perante o qual seria ele o defensor dos bons e o acusador dos maus. Mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me compete a mim vô-lo conceder, isso será para aqueles a quem meu Pai o tenha preparado. Mateus 20:23. Ora, estando reunidos os fariseus, Jesus lhe fez essa pergunta: que vos parece do Cristo? De quem é ele filho? Eles responderam: de Davi. Como é então, retrucou ele, que Davi lhe chama em espírito seu Senhor nestes termos? O Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu reduza teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés? Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como ele é seu filho? Isso está em Mateus. E tem outras passagens ainda.
Mas, ensinando no templo, Jesus lhes disse: como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi, uma vez que o próprio Davi diz a seu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu haja reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés? Pois, se o próprio Davi lhe chama seu Senhor, como ele seu filho. Marcos 12, 35 a 37, Lucas 20, 41 a 44. Por essas palavras, Jesus consagra o princípio da diferença hierárquica que existe entre o pai e o filho. Ele podia ser filho de Davi por filiação corporal, como descendente de sua raça, e foi por isso que teve o cuidado de acrescentar, como lhe chama ele em espírito seu Senhor. Se há uma diferença hierárquica entre o pai e o filho, Jesus, como filho de Deus, não pode ser igual a Deus. E ele confirma esta interpretação e reconhece a sua inferioridade com relação a Deus. Jesus faz isso em termos que não deixam lugar a dúvidas. Em João: ouvistes o que foi dito? Jesus está dizendo: eu me vou e volto a vós. Se vocês me amassem, ficariam felizes, pois que vou para meu Pai, porque meu Pai é maior que eu. Alguma dúvida nisso? Né? É curioso saber por que ainda acham que Jesus é Deus. Aproxima-se então um mancebo, gosto da palavra, e lhe diz: bom mestre, que bem devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde: por que me chama de bom? Não há senão somente Deus que é bom. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ora, se a gente está falando, né? Ele está dizendo assim, um rapaz chegou e falou assim: por que que o outro é bom, né? Um rapaz chega para ele e pergunta: olha Deus, como é que você que olha Deus, olha Jesus, você que é bom, como é que eu faço para chegar a Deus? Ele fala: mas por que eu me chama de bom? Porque só Deus é bom. Então ele está dizendo, ou ele tinha múltiplas personalidades, ou era claro que Jesus nunca se achou Deus e sempre falou isso, e por que as pessoas ainda acreditam nisso. Mas aí continua assim, ó. Deixa eu botar o Zezinho para ler. Não só Jesus não se deu, em nenhuma circunstância, por igual a Deus, como, neste passo, afirma positivamente o contrário. Considera-se inferior a Deus em bondade. Ora, declarar que Deus lhe está acima, pelo poder e pelas qualidades morais, é dizer que ele não é Deus. As passagens que seguem apoiam as que citamos e também são bastante explícitas. Tem mais ainda, hein? Diz assim: não tenho falado por mim mesmo, o meu Pai que me enviou foi quem me prescreveu por mandamento seu o que devo dizer e como devo falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna, o que, pois, eu digo é segundo o que meu Pai me ordenou que o diga. Está em João. Jesus lhe respondeu: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus reconhecerá se a minha doutrina é dele, ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por impulso próprio procura a sua própria glória, mas o que procura a glória daquele que o enviou é veraz, não há nele injustiça. Está em João. Aquele que não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que tem dos ouvidos não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Está em João. Não credes que estou em meu Pai e que meu Pai está em mim? O que vos digo, não o digo de mim mesmo. Meu Pai que mora em mim faz ele próprio as obras que eu faço. Está em João. O céu e a terra passarão, mas não parará. Céu e terra. Vou lembrando das musiquinhas. Mas as minhas palavras não passarão. Pelo que respeita ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Está em Marcos e está em Mateus. Jesus então lhes disse: quando houverdes elevado ao alto o Filho do Homem, conhecereis o que eu sou, porquanto nada faço em mim mesmo, mas digo o que meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque faço sempre o que lhe é agradável. Está em João. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Está em João. Nada posso fazer de mim mesmo, julgo sendo ouço, e o meu juízo é justo, porque não procuro satisfazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De novo em João. Mas de mim tem um testemunho maior que o de João, porquanto as obras que meu Pai me deu o poder de fazer, as obras digo, que eu faço, dão testemunho de mim, que foi meu Pai que me enviou. Mas agora procurais de dar-me morte a mim que vos tenho dito a verdade, que aprendi de Deus, é que o que Abraão não fez. Gente, só se Jesus fosse doidão, né? Que fosse
esquizofrênico, tivesse múltiplas personalidades, se ele estava falando dele, se referindo sempre ao Pai, né? De onde vem esse negócio que Jesus é Deus? Por que é que as pessoas acreditam e estudam todo dia todas as palavras de Jesus dizendo o contrário? Oxe, coisa difícil de entender. Desde que ele nada diz de si mesmo, que a doutrina que prega não é sua, que ela lhe veio de Deus, que lhe ordenou viesse dá-la a conhecer, que não faz senão o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ensina ele a aprendeu de Deus, a cuja vontade se acha sujeito, é que ele não é Deus, mas apenas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. Fora ele é impossível recusar, de maneira mais positiva, qualquer assimilação sua a Deus, nem determinar o seu papel principal em termos mais precisos. Não há nos trechos acima pensamentos ocultos sob o véu da alegoria, que só à força de interpretações se possam descobrir. São pensamentos expressos em seu sentido próprio sem ambiguidade. Ora, de todas essas falas, qual delas você tem dúvida que Jesus diz que é Deus? Em algum momento? Se objetarem que Deus, por não ter querido dar-se a conhecer na pessoa de Jesus, provocou uma ilusão acerca da sua individualidade, poder-se-ia perguntar em que se funda semelhante opinião. Quem tem autoridade para lhe sondar o fundo do pensamento e para lhe dar às palavras um sentido contrário ao que elas exprimem? Pois que, em vida de Jesus, ninguém o considerava como Deus, que todos, ao contrário, o consideravam um Messias, se ele não quisesse que o conhecessem qual era. Bastara-lhe a nada dizer. Das suas afirmações espontâneas, deve-se concluir que ele não era Deus, ou que, se o era, voluntariamente e sem utilidade, fez uma afirmação falsa. É de notar-se que João, o evangelista sobre cuja autoridade mais buscaram apoiar-se os instituidores do dogma da divindade do Cristo, é precisamente o que oferece os mais numerosos e mais positivos argumentos em contrário. É do que pode convencer-se qualquer pessoa, lendo as passagens seguintes, que nada acrescentam, é certo, as provas já citadas, mas as corroboram porque de tais passagens ressalta evidente a dualidade e a desigualdade das duas entidades. Então, assim, quem inventou esse negócio de que Jesus é Deus, né, se baseia especialmente no Evangelho de João, e aí nós temos as seguintes passagens que contrariam, para variar, isso aqui. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus e queriam matá-lo, isto é, porque fizeram tais coisas em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: meu Pai obra até o presente, eu também obro. Outra: porquanto o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos os homens honrem o Filho, como honram ao Pai. Aquele que não honra ao Filho, não honra ao Pai que enviou. Em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não cai em condenação. Antes, já passou da morte à vida. Em verdade, digo-vos que a hora vem, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a escutarem viverão. Pois assim, como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. E o Pai que me enviou ha dado, ele próprio testemunho de mim, nunca jamais lhe ouvistes a voz, nem vistes a face. E a sua palavra não permanecerá em vós, porque não credes no que ele me enviou. Está falando de Deus. Outra: quando eu julgasse, o meu julgamento seria digno de fé, porquanto não estou só, e meu Pai que me enviou está comigo. Outra: havendo Jesus dito essas coisas, elevou os olhos ao céu e disse: meu Pai, a hora é vinda, glorifica o teu Filho, a fim que teu Filho te glorifique. Como lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos os que lhes deste. Ora, a vida eterna consiste em conhecer a ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que tu enviastes. Eu te tenho glorificado na terra, acabei a obra de que me encarregaste. E tu, meu Pai, glorifica-me, pois agora também em ti mesmo dessa glória que tive em ti antes que o mundo fosse. Dentro em pouco já não estarei no mundo, mas quanto a eles, estes ainda no mundo, eu regresso a ti. Pai Santo, conserva o teu nome, os que me deste, a fim de que eles sejam como nós. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu próprio não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade mesma. Assim como me enviaste ao mundo, também eu
eu os enviei ao mundo e me santifico a mim mesmo por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Não peço apenas por eles, mas também pelos que em mim hão de crer pela palavra deles, a fim de que estejam todos unidos como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti, que eles, do mesmo modo, sejam um de nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Pai, desejo que lá onde eu estou, os que tu me deste também estejam comigo, a fim de que me contemplem a minha glória, glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te há conhecido, eu, porém, te tenho conhecido. Estes conheceram que tu me enviaste. Fiz que eles conhecessem o teu nome e ainda farei que o conheçam, a fim de que o amor com que me tens amado esteja neles e eu próprio esteja. Está em tudo aí, João, todas essas passagens aí. E na prece de Jesus, obviamente, quando ele estava no Monte das Oliveiras. É por isso que meu Pai me ama, porque deixo a vida para a retomar. Ninguém me arrebata, sou eu que a deixo de mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. É o mandamento que recebi do meu Pai, mais uma passagem de João. E ainda tem mais. Tiraram a pedra e Jesus, erguendo os olhos para o céu, disse essas palavras: Meu Pai, rendo-te graças por me haveres exalçado. Eu de mim sabia que tu me exalçarias sempre, mas digo isso para essa gente que me cerca, a fim de que creia que foste tu que me enviaste. É sobre a morte de Lázaro, né? Não mais vos falarei, porquanto o príncipe do mundo vai vir, embora nada haja em mim que lhe pertença, mas para que o mundo conheça que amo a meu Pai e que faço o que meu Pai me ordena. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu, que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Então, soltando o grande brado, Jesus disse: Meu Pai, às tuas mãos entrego o meu ser. E tendo pronunciado essas palavras, expirou. Olha, Jesus tinha que ser muito esquizofrênico se ele estivesse falando dele mesmo, o que não é o caso, né? Mas continuando aqui. Se Jesus, ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus. Logo, ele não era Deus. As palavras que se seguem de Sião, da parte de Jesus, certa fraqueza humana, certa apreensão quanto aos sofrimentos e à morte que lhe vão ser infligidos, o que contrasta com a natureza divina que lhe atribuem. Elas, porém, demonstram, ao mesmo tempo, uma submissão de inferior para superior. Olha lá, vamos ver mais um trecho agora de Mateus. Então, chegou Jesus a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E, tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a estar em grande aflição. Disse-lhes então: Minha alma se acha em mortal tristeza. Ficai aqui e velai comigo. E, indo para um pouco mais longe, prosternou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se for possível, faze de mim se afaste este cálice. Entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queiras. Veio em seguida ter com os seus discípulos e, achando-os adormecidos, disse a Pedro: Pois que não pudestes velar uma hora comigo, vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Foi-se de novo, para orar segunda vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26 36 a 42. Jesus no Jardim das Oliveiras. Então, disse-lhes: Minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e velai. E, tendo-se afastado um pouco, prosternou-se em terra, rogando que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, meu Pai, tudo te é possível. Transporta para longe de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade, e não a minha. Afasta de mim esse cálice, Pai. E aí tem mais passagens ainda. Kardec é bem incisivo, né? Se você não ficar convencido com isso, minha amiga, meu amigo, é porque você é muito torrão, né? Pelo amor. Chegando àquele lugar, disse-lhes: Orai, a fim de não sucumbirdes à tentação. E, tendo-se afastado dele cerca de um arremesso de pedra, ajoelhou-se, dizendo: Meu Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, apareceu-lhe um anjo do céu a fortalecê-lo, havendo entrado em agonia. Redobrava suas preces, veio-lhe um suor de gotas de sangue, que corria até o chão. Lucas 22 e 40 a 44.
pela hora nona, soltou Jesus um grande brado, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. E, pela hora nona, lançou Jesus um grande brado, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15:34. As passagens que vamos transcrever poderiam deixar alguma dúvida e dar ensejo a crer-se numa identificação de Deus com a pessoa de Jesus, mas, além de que não poderiam prevalecer contra os termos precisos das que precedem, trazem consigo a devida retificação. Perguntaram-lhe: quem és tu então? Jesus lhes respondeu: sou o princípio de todas as coisas, eu que vos falo. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas aquele que me enviou é verdadeiro e eu não digo senão o que dele aprendi. João 8:25 e 26. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas e ninguém o pode arrebatar das mãos de meu Pai. Meu Pai e eu somos um. João 10:29 e 30. Então, você pode basear isso dizendo que Jesus é Deus? Só por causa dessas passagens? Não, né, gente? Dizer meu Pai e eu somos um é uma maneira de dizer estou nos mesmos objetivos que aquele que me enviou, e ele fala o tempo todo, né? E nesse trecho que ele diz assim: quem és tu então? Jesus responde: sou o princípio de todas as coisas, eu que vos falo. Tenho muitas coisas. Aí você fala assim: então ele é Deus. Ele continua: tem muitas coisas a dizer, mas aquele que me enviou é verdadeiro e eu não digo senão o que dele aprendi. Então não é. Tem o próprio contradição aí, né? Quer isso dizer que seu pai e ele são um pelo pensamento, pois que ele exprime o pensamento de Deus, pois que tem a palavra de Deus. Então, os judeus tomaram de pedras para lapidá-lo. Jesus lhes disse: muitas obras boas tenho feito diante de vós, pelo poder de meu Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: não é por nenhuma boa obra que te lapidamos, mas por causa da tua blasfêmia. Porque, sendo homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes replicou: não está escrito na vossa lei: tenho dito que sois deuses. Ora, se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus era dirigida, e não podendo a escritura ser destruída, como dizeis que blasfemo, eu a quem meu Pai santificou e enviou ao mundo. Porque disse que sou filho de Deus se não faço as obras de meu Pai. Não me creiais, se, porém, as faço. Quando não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, a fim de saberdes e crerdes que meu Pai está em mim e eu nele. João 10:31 a 38. Jesus era muito danado, né? No outro capítulo, dirigindo-se a seus discípulos, diz: nesse dia reconhecerei que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então, Jesus era todo mundo junto? Inclusive todos os discípulos? Não, né, gente? É uma linguagem figurada. Dessas palavras não há concluir-se que Deus e Jesus são uma única entidade, pois de outro modo também se teria de concluir das mesmas palavras que os apóstolos e Deus eram um, né? Nossa, que lição, né? E que insistência e grande pra caramba para dizer assim: não, Jesus não é Deus, tá? Eu acho que não sobrou dúvida alguma mais sobre isso, beleza? No próximo episódio nós vamos estudar as palavras de Jesus depois de sua morte. Eu te espero como sempre. Até lá.